Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo. Meu nome é Jonatas Luiz Prates, você é seu professor. Se tiver alguma dúvida durante as aulas, pode entrar em contato comigo, jonatasluizprates@hotmail.com. Nessa aula eu vou ensinar para vocês o conceito do algoritmo e de lógica. Então vamos lá. O que é algoritmo? No livro que o Manzano escreveu, Algoritmos de Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores, define o seguinte: algoritmos são um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Ou seja, o Manzano descreveu que o algoritmo é um conjunto de passos infinitos que resolve um determinado problema. Bom, aonde é utilizado o algoritmo? O algoritmo, como Manzano descreveu, foi feito para solucionar qualquer tipo de problema. Então eu citei alguns exemplos aqui. O WhatsApp foi criado para desenvolver a solução de um problema. Antigamente existia o MSN. O MSN ficou descaso, não se utiliza mais. Então teve a necessidade de criar outro programa para conseguir um meio de comunicação com as pessoas. A mesma coisa com o Orkut e com o Facebook. O Orkut, quando lançou, foi o maior sucesso. Depois que o Facebook foi criado para melhorar a vida do usuário, o Orkut não foi mais utilizado. E o algoritmo também é feito para jogos, tanto quando jogos mais simples, tanto os mais complexos. Por exemplo, Angry Birds e o Watch Dogs Assassin's Creed. O algoritmo está em todo lugar, tá? Tem nos carros agora novos que tem sensores. Por trás disso tem um algoritmo. Até em logomarcas, tá? Das empresas que utilizam proporção áurea para fazer a logomarca. Bom, o que é lógica? Trata-se, portanto, do estudo dos métodos e dos princípios utilizados para distinguir o raciocínio correto e do incorreto. Ou seja, a lógica todo mundo tem, tá? Uns é mais desenvolvidos, ou outros não. Mas a lógica em si, ele distingue o raciocínio do certo do errado. Ou seja, a gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada. A nossa mente ela avisa pra gente que a gente está fazendo a coisa errada, mas mesmo assim a gente faz porque a gente pensa que vai dar certo, tá? Exemplo, imagina você passeando num lugar e tem um rio e tem uma pontinha para você atravessar essa ponte para acessar esse outro lugar. Lógico que você vai pensar que tem que passar pela ponte, mas se você quiser nadar até chegar ao outro lado, tudo bem. Mas sua consciência vai pensar o seguinte: se tem uma ponte, é lógico que eu vou querer atravessar a ponte. Eu não vou querer me molhar. E se você atravessar a ponte nadando, tudo bem. Durante que você está nadando, a sua mente vai avisar para você que aquilo que você está fazendo está errado, que poderia ter feito melhor. Então isso é o raciocínio lógico que todos nós temos, tá? O algoritmo. Eu criei um algoritmo aqui para vocês atravessar a rua. Como o algoritmo está em todo lugar, então ele vira o padrão, tá? Então, o algoritmo vira o padrão, então ele vira uma rotina, determinada rotina. Atravessar a rua é uma rotina, porque a gente vai atravessar a rua, a gente atravessa sem perceber, a gente faz esses passos que eu citei aqui e a gente nem percebe. Por exemplo, algoritmo atravessar a rua: olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se estiver vindo carro, não atravesse. Se não, atravesse. Fim C, fim do algoritmo. Ou seja, a gente faz todos esses passos automático. Então, a nossa lógica, a nossa rotina está contida a isso, tá? Essa lógica está correta, tá?
Agora eu criei a mesma lógica, a mesma rotina com lógica diferente. À esquerda eu comecei a olhar para a direita, à direita eu comecei a olhar para a esquerda. À esquerda comecei a olhar para a esquerda, à direita olhar para a direita. Do lado direito, se não estiver vindo o carro, atravesse. Se não, não atravesse. Fim C, fim do algoritmo. Viu que eu mudei a condição aqui, ó, um C. Eu coloquei um não aqui, tá? A rotina é a mesma, tá? O algoritmo é o mesmo, só que a lógica inversa. Mas você pensa, então é só inverter fazer a lógica de qualquer jeito que o meu algoritmo vai dar certo. Não. Outro exemplo. Essa rotina é a mesma que eu criei no slide passado e inverti a rotina, tá? E essa lógica do lado direito está errada. Por quê? Atravesse a rua. Se estiver vindo o carro, olhar para a direita. Se não, olhar para a esquerda. Fim C, não atravesse. E fim do algoritmo. Compreende? A lógica está totalmente errada. Por quê? Se estiver vindo o carro, eu não vou olhar para a direita. Se eu olhar para a direita, o carro vai me atropelar. E a mesma coisa, se não, olhar para a esquerda. Tá? Se eu olhar para a esquerda, o carro vai me atropelar do mesmo jeito. Então, esse algoritmo está com problema, está errada. A nossa lógica está errada. Um outro exemplo. Algoritmo de esperar um táxi. Primeiramente, eu vou acenar para que o táxi pare. Vou entrar no táxi, informar o destino do motorista, perguntar o preço da corrida, pagar a corrida, sair do táxi, entrar no prédio da reunião. A nossa lógica está correta, tá? Mesmo exemplo com a lógica inversa. Assinar para que o táxi pare, aí está igual. Agora que muda. Perguntar o preço da corrida, entrar no táxi, informar o destino ao motorista, pagar a corrida, sair do táxi, entrar no prédio da reunião. Então essa lógica também está correta. Agora vou simular um erro. Mantive o primeiro e alterei o segundo. Então a lógica está inversa, mas essa lógica também está correta. Por quê? Primeiramente, vou assinar para que o táxi pare. Beleza. Sair do táxi. Pagar a corrida. Como que eu vou pagar a corrida se eu nem entrei no táxi? Como que eu vou sair do táxi se eu nem entrei? Informar o destino do motorista. Perguntar o preço da corrida. Entrar no prédio da reunião e entrar no táxi. Então, a lógica todos nós temos. E a estrutura como que a gente vai montar é o nosso raciocínio lógico. Não quer dizer que a lógica do fulano está certa e a lógica do ciclano está errada. Não é. Se tiver sequências de passos corretos, então a lógica também está correta e o algoritmo também. Na próxima aula, pessoal, eu vou ensinar como utilizar o algoritmo no computador, tá? Então, a gente vai utilizar a linguagem C para fazer isso, mas algumas coisas nós temos que saber como pegar os dados do mundo real para o computador. Até mais, um abraço, tchau, tchau.